A paz do Senhor. Seja bem-vindo a mais um vídeo deste canal. Aqui quem fala é o Sérgio Henrique. Estarei apresentando um resumo juntamente com slides da lição de número 6 da classe Adultos do segundo trimestre de 2022 da Escola Bíblica Dominical da revista que traz o tema Os Valores do Reino de Deus. A lição de número 6 traz o tema Expressando Palavras Honestas, dando sequência aos ensinos de Jesus no Sermão do Monte, baseado em Mateus capítulo 5, versículo 33 ao versículo de número 37. Verdade prática, fazer um juramento ou uma promessa é algo muito sério. Por isso, o cristão deve cuidar para não prometer ou votar aquilo que não vai ter condições de cumprir. Jesus trata justamente sobre o falso juramento, sobre a palavra, né? Jesus estava ensinando os seus discípulos, juntamente com as pessoas que estavam à sua volta, e dando sequência nos seus ensinamentos naquele dia, no Sermão da Montanha, ele vai agora trabalhar, ele vai agora tratar sobre o assunto de falso juramento que estava acontecendo naqueles dias, nos dias do seu ministério, em que ele aparece apresentando o seu reino e pregando a sua palavra. Ele vai trabalhar essa questão do ser humano falar sempre a verdade. Nós perceberemos nesta lição que Jesus ele não vai condenar a pessoa a fazer um juramento ou uma promessa, mas ele vai questionar, ele vai apresentar que quando era feito de maneira leviana, com intenções espúrias, as pessoas estavam cometendo um erro. A lição de número 6, portanto, baseada em Mateus capítulo 5, versículo 33 ao 37, diz o seguinte, o texto base deste assunto. Outro sim, ouvistes que foi dito aos antigos, não perjurarás, mas cumprirás teus juramentos ao Senhor. Eu, porém, vos digo que, de maneira nenhuma, jureis nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei, nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto, seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Portanto, a lição de número 6, o tema Expressando Palavras Honestas, nós estaremos trabalhando sobre estes tópicos da lição. Na introdução já, nós vemos que o juramento sempre esteve presente na sociedade. E o juramento, o que é um juramento? O juramento nada mais, nada menos é do que um compromisso público que cumprirá aquilo que prometeu. A pessoa, quando ela faz um juramento, ela está se comprometendo publicamente que ela fará aquilo que ela prometeu, aquilo que ela se comprometeu em fazer. Nas Escrituras Sagradas, nós percebemos dois tipos de juramentos. Os juramentos feitos por Deus e os juramentos feitos pelos homens. E nós percebemos neste texto bíblico, neste momento do ensino de Jesus no Sermão do Monte, que Jesus ele condena o juramento? Não. Jesus ele condena o uso indiscriminado, leviano ou evasivo que havia entre os judeus. Por isso Jesus ele vai dizer, não perjurarás, mas cumprirás teus juramentos ao Senhor. Ou seja, não farás juramento falso, mas cumprirás teus juramentos ao Senhor. O primeiro tópico, não devemos jurar nem pelos céus, nem pela terra. Nós perceberemos que na lei do juramento, o juramento ele está presente na lei mosaica. Segundo o dicionário bíblico, Wycliffe, primeiro, nós vemos que a lei mosaica obriga a cumprir o juramento, Números 30, versículo 1
e 2, olha o que fala lá. Quando um homem fizer um voto ao Senhor, ou um juramento, impondo restrições a si próprio, não violará a sua palavra. Segundo tudo aquilo que sair da sua boca, fará. Segundo, decretando castigo para juramento falso. Deuteronômio, capítulo 19, verso 16 ao 19. E primeira carta de Timóteo, capítulo 1, e versículo de número 10. Nós perceberemos na leitura destes textos que há um castigo para o juramento falso, para até mesmo uma falsa testemunha. Aquele assunto levantado contra o próximo para lhe condenar, caso fosse comprovado que era uma questão falsa, aquilo que se planejava para o próximo aconteceria com aquele que fez o juramento falso ou levantou um falso testemunho, além de exigir uma oferta pelo pecado, ou seja, aquele que faz um juramento, ele mentiu, ele errou, ele transgrediu, ele sabendo que não ia cumprir, que não cumpriria, ele teria que apresentar uma oferta pela sua transgressão. Portanto, a lei, ela faz o quê? Ela enfatiza a seriedade do juramento. O juramento está presente na lei, mas com uma fundamental importância, uma importância muito elevada. Aqueles que jurassem por algo deveriam cumprir o seu juramento. E esse juramento deveria ser um juramento verídico, um juramento verdadeiro. Êxodo capítulo 20, versículo 7, diz que não tomarás o nome do Senhor, o teu Deus, em vão, pois o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. E Levítico 19, versículo 12, não jurareis falsamente pelo meu nome, pois profanareis o nome de vosso Deus. Eu sou o Senhor. Portanto, Israel, conhecedora da lei, os judeus, conhecedores da lei, eles até poderiam jurar, mas jamais jurar falsamente, independente da circunstância, da situação. E é isso justamente que a lei faz. Ela enfatiza a seriedade de um juramento. 1.2, o propósito da lei do juramento. Qual foi o propósito da lei no Antigo Testamento relacionado ao juramento? O seu propósito era um propósito benéfico. Por quê? Porque era um apelo solene que o indivíduo sabia que tinha um Deus que esquadrinhava os corações de todos os homens. Aquele que jurava, o indivíduo ou a pessoa que fazia um juramento, ela estava ciente de que existe um Deus que conhece todas as coisas. Um Deus que está ciente, que estava ciente de todo e qualquer tipo de intenção e até mesmo de juramento. E quando o propósito da lei do juramento vai dizer que revelando o íntimo, a verdade e a sinceridade da pessoa. Então o propósito, ele fazia o quê? Qual era o propósito? Ele era benéfico e revelava o íntimo, a verdade e a sinceridade da pessoa. E aí nós reiteramos que são dois tipos de juramentos, feitos por Deus e aqueles feitos pelos homens. Então, através de um juramento, a pessoa que o fazia ou que o faz, ela revela o que está no seu íntimo. Ela revela a sua verdade, a sua sinceridade. E é justamente essa a ideia da lei do juramento. Era resguardar, era orientar que aquele que praticasse qualquer tipo de juramento o fizesse na verdade, o fizesse com sinceridade, porque existe um Deus que sonda todas as coisas. 1.3, não jureis nem pelo céu, nem pela terra. Mateus capítulo 5, verso
de número 33, a frase no grego que está presente lá no original do Novo Testamento é oika é pior que 6, que significa não jurarás falso, ou jurar falsamente, ou desfazer o próprio juramento, renegar-se e até mesmo perjurar, ou seja, jurar falsamente. E aí Jesus fala, não jurarás falsamente, ou não perjurarás, mas cumprirás. A palavra para cumprirás é a palavra apodosseis, que significa devolver, dar na íntegra. Portanto, as pessoas não deveriam jurar falsamente, mas cumprir na íntegra aquilo que foi votado, aquilo que foi selado, aquilo que foi garantido através das palavras que aconteceria. E qual era a estratégia dos escribas e fariseus? Quando nós olhamos para Mateus 23, versículo 16 ao 18, Mateus capítulo 23, versículo 16 ao 18, nós vamos perceber o que Jesus critica os escribas e fariseus. Por que Jesus toca neste assunto sobre o falso juramento? Nós entenderemos isso agora, Mateus capítulo 23, verso 16 ao 18. Olha só o que fala a palavra. Ai de vós, condutores cegos, que dizeis, aquele que jurar pelo templo, isso nada é, mas o que jurar pelo ouro do templo, esse é devedor. Insensatos e cegos, qual é mais importante, o ouro ou o templo que santifica o ouro? Também dizeis, aquele que jurar pelo altar, isso nada é, mas aquele que jurar pela oferta que está sobre o altar, esse é devedor. Nós entendemos que os escribas e fariseus, eles criaram uma estratégia no século I, um sistema para diferenciar entre os juramentos que comprometem dos que não comprometem. Como, por exemplo, se eles jurassem, fizessem um juramento em nome de Deus, eles deveriam cumprir o juramento. Mas se eles fizessem um juramento sem usar o nome de Deus, não seriam obrigados a cumprir o juramento. Se eles jurassem em relação a Jerusalém, deveriam cumprir. Se eles jurassem por Jerusalém, não seriam obrigados a cumprir. Se eles jurassem em relação ao ouro do altar, deveriam cumprir o juramento. Mas se eles jurassem pelo altar, não seriam obrigados. E é justamente isso que Jesus ele fala no seu ensino, que de maneira nenhuma jureis nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei, nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Qual era o problema dos escribas e fariseus? Criaram um sistema para que em certos juramentos, aquele que fizesse um juramento, ele não estaria comprometido em cumprir o que ele jurou. Uma estratégia que eles acostumaram a ter, a exercer, para enganarem as pessoas com quem eles faziam os seus negócios, com quem eles tratavam os seus assuntos. E Jesus ele percebeu essa condição. Uma das coisas que nós devemos evitar são estratégias para enganar as pessoas. Jamais devemos enganar o nosso próximo. Os escribas e fariseus, eles estavam já habituados a essas questões. Criaram um sistema para se eximirem da responsabilidade
de determinados juramentos. Então, para Jesus, qualquer juramento tem valor. O que Jesus faz? Olha, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem pelo templo, nem pela tua cabeça. Por quê? Porque eles estavam usando de maneira errada. E aí Jesus chega, como sempre, corrigindo, mostrando a verdade, e ele vai mostrar, Jesus, que qualquer juramento tem valor. A lei defendia o cumprimento do juramento, a veracidade do juramento. E aí Jesus ele vem justamente fazendo isso. Ele vem dando um novo sentido, aprofundando o sentido da lei, mostrando a real intenção de Deus em relação à lei, em relação às suas ordenanças, mostrando a real importância de todo e qualquer tipo de assunto. E neste caso, sobre a questão do juramento. E aí nós aprendemos que Jesus ele vai dizer que não devemos jurar nem pelo céu, nem pela terra. Por quê? Porque os escribas e fariseus estavam já em um caminho enganando as pessoas. Segundo tópico, nossas palavras devem ser sim e não. Como deve ser o nosso falar? Com verdade e sabedoria. Por quê? Porque João 8,44, João escreve no final do versículo dizendo que o diabo é mentiroso e pai da mentira. Esse deve ser o nosso falar. Devemos em todo momento falar com verdade e com sabedoria. Se nós temos esse hábito de falar com verdade e sabedoria, não haverá necessidade de jurar em qualquer tipo de assunto. Salomão afirma que a morte e a vida estão no poder da língua, Provérbios 18:21, e Jesus disse, pelas palavras alguém pode ser justificado ou condenado, Mateus 12:37. Mateus 15, versículo 11, vai dizer que o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca, isto sim é o que o torna impuro. Em Lucas capítulo 6, versículo 45, Jesus diz que o homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração, mas o homem mau tira coisas más do seu mau tesouro, pois sua boca fala do que o coração está cheio. Portanto, no primeiro tópico nós vemos que a origem do juramento ela está presente na lei, tendo as suas referências, porém os escribas e fariseus deturparam a ideia, deturparam a origem do juramento, a intenção do juramento, criando sistemas para ludibriar as pessoas, colocando juramentos com comprometimento acima daqueles juramentos que não teriam comprometimento em serem cumpridos. 2.1, como deve ser o nosso falar. 2.2, o sim e o não na vida de Paulo. Mas, irmão, espera aí. Se falei que faria, se eu prometi que aconteceria e não tive condições de fazer, e agora? Você vai perceber que Paulo teve uma ocasião, ou várias ocasiões, em que ele planejou visitar os irmãos que estavam na igreja da cidade de Corinto. Só que todas as vezes que ele intentava, planejava ir, não dava certo. E nós aprendemos lá em 2ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 12 ao 24, que tem ocasiões que não é possível cumprir. Tem momentos que a gente dá uma palavra, mas por razões adversas da vida, não razões programadas e planejadas, mas existem momentos em que nós falamos que faremos, mas algo nos impede de fazer. Foi o que aconteceu com Paulo. E justamente por estas questões, os acusadores de Paulo se levantaram contra ele, para tentarem mostrar para as pessoas que Paulo não era um homem de palavra, que Paulo prometia e não cumpria. E aí Paulo ele faz a sua defesa. 2ª carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 12
ao 24. Paulo mostra a sua sinceridade em Deus e diante dos irmãos, afirmando que ainda assim seria possível realizar a visita em ocasião oportuna. Paulo disse que visitaria, mas em alguns momentos não foi possível Paulo cumprir a sua palavra. Tem momentos que faz parte da vida. Faz plano, planeja, mas algo acontece que impede de acontecer. Mas uma pessoa que sempre é sincera, quando diz sim é sim, quando diz não, é completamente compreensível a sua posição. Ainda mais quando ela é sincera, assim como Paulo o foi. Olha, meus irmãos, eu planejei, mas não deu certo. Eu falei que faria, mas não foi possível acontecer. É uma pessoa de sinceridade. 2.3. O que passar disso é procedência maligna. Como o caso de Paulo e Corinto, em que ele reconhecia a importância da honestidade e sinceridade nas palavras e ações, Deus quer que sejamos verdadeiros e transparentes em nossos relacionamentos. Portanto, sejamos sempre honestos, íntegros, verdadeiros e transparentes. É o que nós aprendemos com Paulo, com o apóstolo Paulo. Uma coisa que precisamos entender é que há a necessidade de falarmos sempre a verdade. Irmão, me perdoa, eu falei que faria, mas não consegui fazer. Você não fez um juramento, mas você deu a sua palavra. Mas infelizmente não foi possível eu realizar o que eu tratei. Irmão, me perdoa, eu vou remediar, nós vamos consertar, vamos resolver essa questão. Terceiro e último tópico, honestidade com nossas palavras. Nós aprendemos até agora, no primeiro tópico, que o juramento está presente na lei, não devemos jurar nem pelos céus nem pela terra. Nós aprendemos no segundo tópico que nossas palavras devem ser sim e não. E no terceiro e último tópico, honestidade com nossas palavras. Quais são os tipos de palavras que o cristão precisa ter na sua vida? Honestidade com nossas palavras. 3.1, a palavra honestidade. Honestidade é a virtude de alguém que é correto. Pessoa que é correta, ela tem uma palavra honesta. Existe honestidade na sua palavra, no seu vocabulário. Em tudo que a pessoa profere, em tudo o que a pessoa fala, existe honestidade. Não existe uma meia verdade, nem uma meia mentira. Existe a verdade. Do hebraico yashar, significa reto, honesto, correto, direito, plano, certo, justo. Jó foi tido como um homem honesto, Jó capítulo 1, versículo 8, e Cornélio como um homem reto, Atos capítulo 10, versículo 20. Como você é conhecido pelas pessoas que estão à sua volta? As pessoas podem confiar na sua palavra? As pessoas têm certeza que quando você fala alguma coisa é 100% verdadeiro? Se você fala que vai fazer, elas aguardam porque sabem que você vai fazer? Se você trata alguma coisa, elas confiam que você vai cumprir o que tratou com elas? Qual é o histórico que você tem em relação às pessoas que estão à sua volta? Aquele que tem essas virtudes jamais permitirá que saia de sua boca palavras falsas, mentirosas, enganadoras. É como eu sempre digo na minha profissão secular, que o combinado não sai caro. Por quê? Porque um trato bem feito, cumprido na sua íntegra, não gera desconforto para nenhuma das partes envolvidas. Portanto, saiba
ter palavra no que você fala, saiba ser íntegro no que você fala, cumpra os seus compromissos que você se comprometeu, seja leal ao seu horário de trabalho, às suas obrigações, seja leal à sua família, aos seus amigos, naquilo que é correto, naquilo que é reto, naquilo que é honesto, e lute sempre pela verdade. Uma palavra de honestidade. 3.2. É possível ser honesto com nossas palavras neste mundo? É uma pergunta. Será que é possível? Existem tantos que professam a fé, mas dependendo da situação, fala uma pequena mentira, uma meia mentira. Neste mundo, muitos já adotaram a mentira como hábito. A pessoa que mente, ela vai acostumando tanto com o ato de mentir, que torna-se uma rotina. Mente e nem sente. Existe aquele que mente alegando para um bem maior, mas aquele que nasceu de novo preza pela verdade sempre, sendo honesto em suas palavras, sendo íntegro, ou seja, inteiro naquilo que ele fala. Aí a Bíblia vai dizer, primeira carta de João 5,19, que o mundo jaz no maligno. João 8,44, o diabo é o pai da mentira. João 14,6, que Jesus é a própria verdade. E aqueles que o seguem também o devem ser. O que nós aprendemos que, se seguimos a Jesus, precisamos seguir os seus passos, os seus ensinamentos, as suas palavras. Assim como Jesus foi verdadeiro em todos os momentos, nós devemos também ser. Mesmo que a verdade venha doer, porém, para dizermos a verdade, não precisamos ser grosseiros. Podemos ser gentis, podemos ser educados, podemos ser cautelosos ao dizer certas verdades, mas jamais podemos faltar com a verdade. 3.3, para encerrar a lição, dando testemunho. Uma pessoa honesta revela dignidade de caráter, honra, revela que ela é uma pessoa digna e que ela é uma pessoa regrada. É uma pessoa séria, responsável, consciente dos seus atos. Por quê? Porque a pessoa fala daquilo que está cheio o seu coração. Se a pessoa encheu o seu coração somente de coisas verídicas, coisas verdadeiras, coisas íntegras, todo o seu vocabulário no decorrer do dia e da noite serão palavras verdadeiras. Ela será uma pessoa confiável. Você sabe que o que ela fala, ela não mentiria nas suas palavras. Provérbios 21, versículo 8. Tortuoso é o caminho do homem, cheio de culpa, mas reto o proceder do homem honesto. Terceira carta de João, versículo 4. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Se somos uma pessoa de palavra, não terá necessidade de juramentos e promessas pela conduta de sempre falar a verdade e cumprir. É importante entender que Jesus ele não proibiu o juramento. Como, por exemplo, quando você é batizado nas águas, você faz ali um juramento. Prometo ser fiel a Deus, a sua palavra, é um juramento. Quando você casa, prometo ser fiel à esposa, ou quando a esposa profere o seu juramento, prometo ser fiel ao meu marido, amá-lo, respeitá-lo enquanto viver, é um juramento. Não é proibido jurar, prometer. Só que quando nós entendemos que temos uma vida de verdade nas palavras que proferimos, e as pessoas podem confiar em nós, nós não queremos enganar ninguém, as nossas palavras no cotidiano já são suficientes para garantir aquilo que estamos falando
e planejando em fazer. E na conclusão, devemos viver como autênticos cristãos, principalmente as nossas palavras, sem recorrermos à necessidade de juramentos levianos, antes dizer sim, sim, não, não. Que Deus continue te abençoando ricamente, em nome de Jesus. Inscreva-se no canal, me ajude a crescer neste canal, para que a palavra do Senhor seja propagada, e sempre que for necessário, deixe os seus comentários, a sua pergunta, que na medida do possível eu estarei respondendo, porque também através da gravação destes vídeos e dos estudos para estes vídeos, eu tenho aprendido muito também na palavra do Senhor. Fique com Deus e até o próximo vídeo.